Oi, eu sou a Gabi e hoje o vídeo é de curiosidade para quem quer saber se vale a pena gastar com manutenção de bicicleta em vez de pegar transporte público no dia a dia. Então eu vou abrir a minha conta para vocês. Antes de mais nada, para contextualizar, eu costumo ir na bicicletaria da Thalita, que fica bem no meio do caminho entre a minha casa e o trabalho. Só que o bairro em que ela fica não tem um custo muito barato, então talvez você conheça alguma bicicletaria em que cobrem bem menos. Por exemplo, uma revisão geral que na bicicletaria da Thalita custa uns R$300, talvez você consiga fazer em outra que custe 100. Mas daí você tem que calcular se a bicicletaria é mais barata, ela fica mais perto da sua casa ou mais longe, se você ia ter mais trabalho para chegar até lá, ou o tipo de serviço que eles oferecem, porque na revisão geral lá na Thalita, o pessoal desmonta a bike e lava ela todinha. E em alguns lugares não fazem isso. Então vamos lá. Em 2017, no mês de janeiro, eu fiz uma revisão geral, que foi de R$300. Eu troquei a corrente, que saiu por R$75. O movimento central, que foi a primeira vez que eu troquei, uma bike que eu tô usando diariamente desde 2015, saiu por R$89, o pé de vela novo saiu por R$110 e um cassete de 8 marchas que eu tive que trocar pela primeira vez também, saiu por R$80. Em maio eu levei para uma revisão simples, que é mais ou menos só dar uma olhada nas marchas e no freio, e eventualmente trocar os cabos. Saiu por R$80. Em outubro eu fiz uma outra revisão geral, mas eu não consegui encontrar minha anotação dos itens em que eu gastei. Então saiu por R$418 no total, e desses 418, 300 são da revisão geral. Em 2017, o transporte público estava por cerca de R$6,80 a integração de ônibus e metrô, que é mais ou menos o que eu pego no meu trajeto. Multiplicando por 2, que é para ida e para volta, vezes 20 dias úteis, vezes 11 meses no ano, considerando que um mês eu tiraria de férias. Sairia por R$2.992 no total, o que dá uma boa diferença se comparar com aqueles R$1.152 que eu gastei com a manutenção da bike. Eu até poderia calcular se eu pegasse vale transporte com a empresa onde eu trabalho, mas eu deixei só esse cálculo básico para ter uma ideia geral. Em 2018, em fevereiro, eu gastei cerca de R$660, mas também não encontrei minhas anotações. Provavelmente gastei com a revisão geral, talvez algumas peças, ou eu paguei junto com alguma revisão de uma outra bike daqui de casa. Em agosto de 2018, eu gastei com o cubo R$65, eu troquei os saios por R$36, também pela primeira vez, e teve R$40 de custo de mão de obra. E em 15 de setembro, eu gastei R$35 com regulagem de câmbio traseiro. Essa parte de levar bike para a oficina só para regular câmbio é porque eu sou muito preguiçosa e todo dia no meio do pedal eu penso, eu tenho que regular a minha marcha. Só que eu chego em casa e esqueço de fazer, então quando eu passo lá na frente da loja da Thalita, eu já deixo lá e peço para deixarem já redondinho. Então 2018 foi um ano em que eu gastei menos com a bike, saiu por cerca de R$861. Em 2018, o transporte público estava por cerca de R$6,96 a integração. Então, esses R$6,96 vezes 2 de ida e volta, vezes 20 dias úteis, vezes 11 meses no ano, sairia por R$3.062,40. Então, fica bem maior a diferença se comparar R$861 para mais de R$3.000. Agora, em 2019, no mês de fevereiro, eu mandei para uma revisão geral que saiu por R$300. Também fiz a minha primeira troca de freios, considerando que a minha bike eu uso diariamente desde 2015, e saiu por R$180. Também fiz a primeira troca da caixa de direção por R$30 e troquei pela primeira vez o canote do selim por R$75. Em maio, eu levei para uma outra manutenção. Eu tive que trocar, provavelmente pela primeira vez também, o câmbio traseiro, que saiu por R$160. E troquei também a manopla, que saiu por R$50. Nesse meio tempo também eu levei de novo para regulagem de câmbio, que saiu por R$35. E em outubro eu levei para uma revisão simples, que saiu por R$80, e tive que trocar o cubo dianteiro, que saiu por R$60. Nesse meio tempo, eu também perdi uma câmera e então tive que gastar mais uns R$30. Então, o total de manutenção de bike em 2019 saiu por cerca de R$1.272. Enquanto isso, o transporte público ele estava a integração, mais ou menos por R$7,21, vezes 2 da ida e volta, vezes 20 dias úteis, vezes 11 meses no ano, seria por R$3.172,40. Só que durante o ano a integração subiu para R$7,48. Só esqueci de dar uma olhada mais ou menos em que mês entrou em vigor essa mudança, mas se for para calcular mais ou menos um ano inteiro, já vai para R$3.291,20, o que já dá também uma boa diferençazinha. Isso que eu não calculei quando, por exemplo, durante a semana eu preciso frequentar outro lugar antes de chegar em casa, o que também viraria um gasto a mais no transporte público, sem contar o gasto de tempo. Isso faz bastante diferença para quem tem que fazer algum curso ou praticar algum esporte e precisa pegar mais transporte.
Enfim, se você calcula mais ou menos a diferença que dá durante 2 anos, já dá o valor de uma bike de qualidade entre mediana e boa para uso na cidade. Então, no fim, eu acho que compensa bastante, principalmente para quem tem que fazer deslocamentos de menos de 20 km de ida e 20 km de volta por dia, pelo menos na cidade de São Paulo. Eu sei que tem algumas dificuldades para quem precisa atravessar ponte ou viaduto, que é um pouco mais perigoso, ou não tem uma passagem muito boa para levar a bicicleta no caminho dos pedestres. Mas fica aí como uma base de comparação, você pode fazer o seu próprio cálculo de acordo com o seu trajeto, com as bicicletarias no seu caminho, de acordo com a sua cidade, para ver se vale a pena. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, é só deixar um curtir. E se quiserem acompanhar nossas dicas, entrevistas, tutoriais, é só se inscrever no nosso canal que toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo.